Olá, meu irmão, graça e paz. Que a graça do nosso Mestre te envolva nesse instante que tiramos para nós, para refletir, para meditar, para pensar na vida. Hoje nós trazemos uma história diferente. Talvez alguns já conheçam. Achei interessante, mesmo para aqueles que já ouviram, rever. Chama-se O Pote Rachado. É uma história, na verdade, é uma história hindu, né? Para as pessoas que desejam ter um olhar mais significativo para dentro de si mesmo. Porque, na verdade, se observarmos bem, estamos sempre buscando ser felizes, buscando alcançar a tão sonhada felicidade. E nós vamos percebendo que passamos por verdadeiros desafios, não é? E dentre os desafios, um dos mais difíceis, não sei vocês, mas a grande maioria das pessoas e das queixas, de todas as pessoas que às vezes nos encontram ou que nos procuram, ou que questionam a própria vida. É o tentar, o desejar ser aceito pelo outro. Então, vamos aprendendo com o passar do tempo a ter um olhar mais cuidadoso para conosco mesmo, mais delicado, mais gentil, nos amando, nos perdoando e seguindo. Isso não quer dizer permanecer extasiados diante ao erro. Isso quer dizer que não podemos perder tempo. E a história de hoje muito vai nos ajudar nesse sentido. E ela nos diz o seguinte: nunca, em hipótese alguma, deixe de acreditar em seu próprio valor. Você tem uma grande missão. Essa história é sobre um camponês que sobrevivia vendendo água. Vendia água para o mercado. Ele colocava a água que vendia em 10 jarros. Então, todas as manhãs pendurava uma vara em suas costas e colocava um jarro de cada lado. Depois de encher os jarros, o camponês os levava para o centro da aldeia, onde vendia água. No entanto, existia um pote que estava rachado. O camponês, porém, não deixava de utilizar esse pote. Inclusive, optava por usá-lo na primeira viagem do dia. Então, enquanto ia ao poço, junto com o pote, outros potes em boas condições, cada um pendurado de um lado da vara. Logicamente que quando o camponês chegava ao mercado, grande parte da água do pote rachado já havia saído, já havia se esvaído. Dessa maneira, ele conseguia cumprir metade do que foi acordado, ganhando apenas pelo pote que não desperdiçava água. Os outros potes, percebendo a situação, começaram a conversar entre si. Eles não conseguiam compreender a atitude do homem. Ele estava perdendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro optando por usar o pote danificado. Prestem atenção. No meio dessa situação, o pote rachado começou a se sentir muito triste e envergonhado. Afinal de contas, ele esteve junto ao camponês por tantos anos, sempre cumprindo a sua função com excelência, ajudando a conseguir o seu dinheiro com dignidade, até que apareceu um defeito em seu corpo. Ele se enxergava como um inútil. Sentia que o camponês só continuava utilizando-o por dó e não achava certo, porque impedia seu parceiro de manter a sua renda necessária. E aquele questionamento permanecia. Mas com tantos potes novos, em perfeitas condições, por que não substituir o velho de uma vez?
O camponês não se importava com os questionamentos dos potes. Ele apenas balançava a cabeça e sorria, o que os deixava muito preocupados, acreditando que seu dono estava ficando louco. Biruta. Muitas vezes, a única reação dele era tirar farelos dos bolsos e espalhar pelo caminho. No final daquele dia em especial, quando o camponês estava se preparando para descansar, assim como nós, né? Nesse instante, o pote arrachado chamou para conversar. E ele ouviu atentamente, enquanto seu companheiro de longa data falava. O pote disse que amava o seu trabalho, mas não se via mais como útil e que não queria ser mantido apenas por pena, por compaixão. Ele preferia ser descartado do que se tornar um peso. Então chegou a vez do camponês falar. E com um sorriso gentil no rosto, ele disse que nunca passou pela sua cabeça desfazer-se do seu companheiro, porque ele lhe era extremamente útil. Útil? Questionou o pote. Como posso estar sendo útil se por minha causa você perde dinheiro todos os dias? O camponês então pediu que ele se acalmasse e esperasse, porque no dia seguinte ele lhe mostraria por que era tão valioso. Quando o dia amanheceu e chegou o momento de sair para o trabalho, o homem disse para o pote, abre aspas, esteja atento a tudo, a cada lado da estrada, até o poço, disse o camponês ao pote, fecha aspas. O pote então obedeceu e durante todo o caminho pôde notar, mas observava tudo que podia, notar. E viu uma estrada agradável, viva, cheia de flores. Então, quando chegaram ao poço, ele disse ao seu companheiro que não conseguiu encontrar uma resposta muito clara durante aquele percurso, aquele trajeto. O camponês olhou com muito amor para o pote e lhe disse, desde que você rachou, fiquei pensando na melhor maneira de conseguir usar suas capacidades. Então me veio a ideia de espalhar sementes pelo caminho, de tempos em tempos. Essas sementes são regadas todos os dias por você. E agora que elas se desenvolveram, além de poder contemplar uma paisagem linda, colorida, todos os dias, ainda posso colher algumas plantas e vendê-las no mercado, a preço muito superior ao da água. Percebe? Você consegue perceber a importância que você tem para mim? Pois é. Moral dessa bonita história, meu irmão, nunca deixe de acreditar no seu próprio valor. Todos nós, cada um de nós, tem uma tarefa a cumprir. Sei que a palavra missão nos parece até pesada para os grandes missionários, os grandes Mahatmas, para as deidades. Mas você importa, você é especial. Todos nós somos especiais. Todos nós fazemos a diferença. E essas diferenças que existem é que nos faz, muitas vezes, gigantes, não em tamanho, de forma nenhuma. Falamos na ação, naquilo que podemos fazer com a força do pensamento, como hoje à tarde, uma rica senhora me contava que desejava passar todos os anos com seu filho. E em um dado momento, triste inclusive, ela pensou, puxa, não poderei ver meu filho e hoje é o dia do seu aniversário. E ela pensou fortemente nesse filho. E esse filho quase que
num lapso de segundo, sentiu uma conexão com essa querida mãe, pediu licença e saiu. Não me recordo se era da escola, eu acredito que era da faculdade. E veio para a cidade, onde encontraria com a sua mãe. Quer dizer, a força do pensamento. Então, meus irmãos, aqui fazendo analogia com uma história que escutei hoje, né? Nós não podemos deixar de acreditar na força da palavra, na força do pensamento, na força do seu próprio valor, ainda que digam que não. Seja você um pote rachado ou não. E voltando à história do pote, ele lá emocionado entendeu de fato o seu verdadeiro valor e daquele dia em diante nunca mais questionou a sua importância ao seu companheiro. E que seja assim para você também. Que você saiba e reconheça o seu devido valor. Um abraço, meu irmão. Graça e paz. E até mais. Um ótimo dia para aqueles que acordam e uma noite de descanso para aqueles que vão se recolher agora.